Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver os principais conceitos de componentes e também algumas particularidades de componentes em Angular. A gente começa com uma visão geral sobre componentes. O que é basicamente um componente? Ele é uma entidade autocontida criada para ser reutilizada. Isso independente de ser utilizado em Angular ou não, uma vez que esse conceito de componentes é utilizado também em outros frameworks JS. Então é algo, que faz parte de uma página ou é a própria página que é construída para ser reutilizada em outros projetos, tá? Então uma aplicação em Angular ela é baseada totalmente em componentes, uma vez que geralmente 80% da aplicação são componentes. Os demais são diretivas e outros conceitos do Angular. Uma app tem ao menos um componente, que é o root component. Então, quando você constrói uma aplicação em Angular, ele já te entrega um componente, que é chamado de app component, ou aqui então o root component, que é a raiz desta árvore de componentes, uma vez que uma página, ou uma aplicação é formada também por uma árvore de componentes interrelacionados. Então uma página é representada por um componente e essa página contém componentes filhos. Uma aplicação também é representada por um componente raiz, e sendo que cada página é um componente, uma aplicação também é representada por uma hierarquia de componentes. Então tanto uma aplicação é uma hierarquia de componentes, sendo cada componente uma página, ou a própria página contém uma hierarquia de componentes, porque cada elemento, cada parte daquela visão pode ser representada por um componente, tal como o rodapé, o menu, o sidenave, ou um conjunto de divs ali pode ser representado por componentes, no intuito também de ser reutilizado em outras páginas ou em outros projetos. Aqui está a organização de uma página na forma de componentes. Aqui é considerado o root component como sendo a representação então, numa página inicial de uma aplicação Angular, onde temos o cabeçalho como um exemplo de componente, o sidebar. Aqui temos o conteúdo da aplicação, sendo que o page header é filho do page component, então está dentro desse espaço em azul. E temos aqui o componente referente ao produto, que são 6 nesse caso, Então ele foi construído um componente e foi reutilizado na própria página para evitar redundância e repetição de código. Então basicamente uma página é isso aí, uma página formada por componentes. E a pergunta relacionada a essa questão da página é quando criar um componente. Então são 4 situações aqui a serem levadas em conta. A primeira delas, é a mais óbvia, é quando você precisa de uma página, de uma view para ser apresentada, você cria um componente para representar essa página da aplicação. Outro tópico ali também bem óbvio é relacionado ao reuso. Então quando o componente pode ser reutilizado em múltiplos lugares, você vai criar um componente. Outra questão não tão óbvia, mas está relacionada à organização do código. Então quando um componente está super complexo, está difícil de ser lido, de ser entendido, você pode desmembrar suas partes em componentes. E outra questão em relação à otimização, isso está relacionado também às verificações constantes de detecção de mudanças em relação aos dados de entrada em cada componente. Então se você tem um trecho de código ali mais estático, você pode construir um componente com aquele trecho de código para reduzir estas questões, esse processo de verificação, de detecção de mudança, que leva a um certo processamento, e evitando isso torna a aplicação um pouco mais performática, mais rápida. Então chegamos na pergunta aí mais completa de definição de um componente, o que é basicamente um componente em Angular. Aqui ao lado temos uma figura onde fala que temos um template, temos um component e temos um metadata, metadados, e o component comunica com o template comunica com o component, e assim vai. Então o que significa um componente? Então cada componente é uma entidade composta por um template. O que é um template? É como o PHP, é como o JCP, que são
que é uma extensão do HTML feita justamente para gerar HTML por meio de acesso a alguns dados. Então, um template é um trecho de HTML modificado ou estendido com algumas marcações de template para acesso aos dados. Esses dados estão aqui na classe do componente. Uma classe normal, uma classe da orientação a objetos de componente. Então, um template contém o HTML, um componente contém o template e também uma referência ao estilo CSS ou SAS, né, para construir a aparência da visão, e essa visão é considerada como sendo um HTML nativo. Então o template gera o HTML que será renderizado no browser, tá? Acessando os dados. E ainda um componente, ele é composto pelo template, que é esse HTML estendido, e também por uma classe em TypeScript referente ao componente, que vai guardar então os dados, né, os atributos, vai ter métodos também, aonde você pode implementar a lógica para a manipulação aí dos dados e apresentação no template, ou tratar eventos, coisas do tipo. E ainda há o conceito de metadados relacionado a essa classe de componente, que vai incluir alguns atributos, vai referenciar essa classe a esse template ou essa classe ao CSS, vai proporcionar um seletor, um nome de tag para esse componente. Então algumas informações globais sobre os componentes são colocados no metadado. Aqui temos um exemplo simples de um componente representando essas três partes, né, que compõem ele. Temos aqui então principalmente a classe do component, hello component, geralmente termina com esse pós-fixo component, uma boa prática aí do Angular. Temos aqui um atributo name do tipo string, então essa classe foi construída via TypeScript. Aqui temos um construtor que está inicializando este atributo, e temos essa palavra-chave export, que no Java ela não existe, mas basicamente é o public, tá? Torna este componente público para ser utilizado dentro de outro componente, está exportando esse componente como fosse um mini módulo para ser utilizado dentro de outro componente. Então é uma classe normal aqui do TypeScript. Ele ganha força ou significado quando é usado metadados. Então metadados apontando aqui para esse @component, que basicamente é uma função, né? Uma função começando com esse prefixo arroba aqui. Então abre e fecha parênteses, e é passado um objeto literal como argumento a essa função. Então essa função ou anotação, né, é chamada de decorator aqui no TypeScript ou no Angular. Então está decorando essa classe, está dando significado a essa classe. Ela não é apenas uma classe qualquer, tá? Porque ela está anotada, né, com esse @component. Veja que ela não estende nenhuma classe. A própria anotação, o próprio decorator dá significado a essa classe e nos mostra que ele é um componente, que tem alguns atributos, umas propriedades aí deste objeto aí do metadado. O seletor, que informa que esse componente, como ele é uma entidade autocontida, ele ganha um nome de tag. Então ele pode ser usado dentro de outro componente Py, tá? Referenciado por meio de uma tag, e essa tag chama-se app hello, tá? Temos também aqui a propriedade desse objeto do metadados chamado template, que ele coloca aqui um template inline, né? Tem o template URL, que você pode referenciar um arquivo externo, que é uma boa prática, mas também tem essa possibilidade de você colocar um template inline quando o template é mínimo, né, pequeno. Nesse caso temos um div, temos um H2, e aqui então uma anotação estendida do HTML, ou uma anotação de template do Angular, que nesse caso que é chamado de interpolação, tem a ver com data binding, que nada mais é do que o acesso a esse atributo. Vai apresentar o conteúdo desse atributo aqui como string no H2. Então basicamente é isso. Temos a questão da importação também, tá? Se esse componente é exportado, você exporta alguma coisa, você pode importar outras usando o conceito de classes, tal como acontece no Java, né? Que você importa as classes, né? Nesse caso aí, essa anotação está sendo importada lá do pacote ou da biblioteca Angular Core, ok? Então basicamente é isso.
Temos a classe, temos o template e temos o decorator, que é o nosso metadado, e esse conjunto de três coisas forma o component, beleza? Agora só entrando em alguns detalhes, o que é basicamente um template. Então, novamente, é uma estrutura estendida do HTML com sintaxe de template do Angular para alterar o HTML. Tá? Então ele faz uso da técnica de data binding para sincronizar os dados da aplicação com o DOM. Tá? No caso, ali foi apresentado o interpolation, que acessou a classe de componente e apresentou um dado ali no template para gerar o HTML. Faz uso de pipes para transformar os dados antes da apresentação. Então, você tem um dado ali referente a dinheiro, o pipe ele transforma, ele formata na apresentação, ou tem um dado referente a um CPF em forma de string, o pipe pode formatar o CPF para apresentar em forma de ponto. Então o pipe serve para isso, e isso é usado no template, e faz uso de diretivas para executar lógica da aplicação nos elementos, alterando seus comportamentos. Então diretiva é um outro conceito aí do Angular, que dá um maior poder aos elementos nativos ou componentes do Angular, alterando os seus comportamentos. E como envolve componentes, envolve elementos nativos do HTML, isso aqui é utilizado também no template. Diretivas são utilizadas no template. Aqui temos um exemplo de um template um pouco mais complexo do que o anterior, né? Voltando aqui para o anterior, bem mais complexo que o anterior, que tinha apenas uma interpolation. Aqui temos um trecho de um template onde ele inclui um componente filho, tá? Inclui um componente filho. Aqui ele está passando um dado, né, para um atributo aí do componente filho. Esse selected hero está sendo passado para dentro desse app hero detail, tá? Um componente pai consegue passar dados para componente filhos. Aqui temos um button, que é um elemento nativo do HTML. Temos o type. Temos o tratamento de um evento. Se eu clicar nesse botão, este método do componente da classe componente será invocado, inclusive que é passado um parâmetro, né, para aquele método, e aqui está usando interpolação para acessar esse objeto hero lá da classe component e mostrar o nome, como fosse chamado aqui o getName daquele objeto que está declarado na classe TypeScript, né, do component. Então basicamente é isso, um template. Tá? Não tem exemplos aqui de pipes nem de diretivas, mas a gente vai ver isso durante a disciplina. Tá? Um outro conceito interessante é a variável de template. O conceito de variável de template ajuda a usar dados de uma parte de um template em outra parte do template, entre outras possibilidades que não serão apresentadas aqui. Uma variável pode referenciar um elemento HTML, uma diretiva ou um componente. Temos um exemplo aqui embaixo, onde uma variável é declarada com o caractere hashtag, o jogo da velha. Tá? Temos exemplo aqui do input, que é um elemento HTML, onde a gente declarou aqui uma variável de template chamado phone, e mais abaixo no código, no button, nós utilizamos aqui esta variável de template para acessar o value desse input, ou seja, o conteúdo que está dentro daquele input, phone.value. Então é uma facilidade onde um elemento ou outro componente pode referenciar um outro elemento ou outro componente dentro do próprio template, ok? E o que são metadados? Tá? Então a maioria dos blocos da arquitetura do Angular são representados por classes, questão de componentes, que a gente acabou de ver ali um metadado de componente, que é representado pelo @component, mas tem módulos, serviços, diretivas, tá? Por exemplo, para declarar um módulo, a gente usa o ngModule. Para injeção de dependência, a gente usa o injectable e assim vai. Tá? E um decorator basicamente é uma função e um componente anotado com @component, que permite informar alguns metadados. E nesse link aqui é bem interessante, que tem um conjunto aí de todas as propriedades do objeto metadado do component. Então ali tem o template URL, e o selector. Então todas as propriedades suportadas pelo @component, né, por esse objeto que é passado para o @component, estão nessa documentação aqui, que vale a pena dar uma olhada.
Chegamos então no conceito de classes de um componente, que é a classe TypeScript. Aqui temos um exemplo novamente, onde ele guarda os dados, que são aqui os atributos. Então vejam que nesses atributos não tem nenhum modificador de acesso, não tem o public, não tem o private, não tem o protected, tá? Porque por padrão os atributos no TypeScript são públicos, ok? Por isso são acessíveis pelo template. Se eu colocar private aqui, o template não vai conseguir visualizar, né, enxergar este atributo. Aqui temos um vetor, tá? um atributo do tipo vetor, que inclusive já foi inicializado, foi instanciado aqui com vetor. E esse outro é do tipo de uma classe aqui específica do domínio ou indefinido, beleza? Aqui temos a injeção de dependência de um service, onde se você inclui alguma coisa dentro de um construtor, ele é injetado, né? Ocorre a injeção de dependência e você consegue utilizá-lo na sua classe. Temos aqui o ngOnInit, que a gente vai ver um pouco mais adiante, que faz parte do ciclo de vida de um componente. Tá? Então nesse caso aqui ele faz a busca, vamos supor, ele chama o service, tá? O service que envolve a lógica de negócio de um componente, e o service nesse caso poderia acessar o local storage ou acessar uma API remota para recuperar essa lista de objetos a ser apresentada nesse vetor heroes, que será então lido pelo template em alguma situação ali, beleza? E aqui temos um método que será usado nesse caso para tratar um evento de clique no botão ali no template. Então basicamente essa aqui é uma classe aí do component. Tem o implements, tem o extends, pode estender coisas, pode implementar coisas, né, classes, né? Nesse caso foi implementado o onInit justamente para usar essa fase aqui do ciclo de vida do componente. Temos então aqui o metadado, também não tem nenhuma novidade, o seletor, aqui já mostra o template URL, né, que está referenciando um HTML, então diferente do exemplo anterior, onde tínhamos apenas a propriedade template. E aqui temos o providers, onde você cadastra os serviços, né, as classes services, que serão usadas por esse componente, sendo que uma classe service, por padrão, quando ela é injetada, né, por meio da injeção de dependência, ela é singleton. Então, nesse caso aqui, se hero service, tá, ele é singleton apenas para esse componente, então ele é particular, ele é privado a esse componente porque foi declarado dentro dele. Poderia ter declarado um service no módulo, tá? Daí ele seria global, né? Seria possível utilizar ele, aquela mesma instância, singleton, em todos os componentes da aplicação. Então nesse caso aqui, este componente tem uma instância particular desse hero service. Ótimo, então o template é o mesmo que apresentado anteriormente. Aqui temos a classe e agora vamos ver algumas particularidades da classe de um componente. Então o TypeScript suporta os modificadores de acesso, como a gente pode ver aqui, o public, protected e private. Não é necessário utilizar, até consta aqui como sugerido você deixar eles como público, porque daí você não precisa trabalhar com métodos get e set, né, que tem umas particularidades ali do TypeScript, questão de usar um atributo auxiliar iniciado por underline, então começa a complicar um pouco. O sugerido é deixar mesmo os atributos como públicos ou sem nenhum modificador de acesso, né? Então por default todos são públicos. E uma questão interessante, né, é o uso desses operadores de exclamação e de ponto de interrogação. Tá? Então é preciso definir atributos não inicializados na declaração ou construtor usando o operador NoNull Assertion Operator. Então aqui temos um exemplo do counter, que ele foi declarado como number, tá? E eu estou assegurando por meio do uso dessa exclamação que ele não será vazio, ele não será nulo. Ele não foi inicializado no construtor. Tá? Então o próprio compilador do TypeScript ele vai invocar com esse dado aqui, dizendo que ele não pode ser indefinido, tá? Ele não pode ser nulo, ele não foi inicializado no construtor, pode ser que ele tenha sido inicializado no ngOnInit ou dentro de um método. Tá? Então para a gente dizer ou afirmar para o compilador
que o desenvolvedor está ciente desse atributo, que ele não será nulo e não será indefinido, a gente força, tá, a passagem por essa compilação usando ponto de exclamação. Daí resolve um erro, caso não seja usado isso, o próprio Angular, né, o TypeScript, irá invocar com esse item e não será compilado. Outro ponto interessante refere-se ao operador de ponto de interrogação, onde você diz que um atributo ele é opcional, ele pode ser nulo. Tá? Ele pode ser nulo, pode ser vazio. Nesse caso aqui o input element, que está referenciando um elemento lá do HTML, que ainda será buscado no HTML, será trazido para a classe component. Pode ser que ele não esteja ainda renderizado no HTML, então nesse caso aqui o desenvolvedor informa ao compilador a possibilidade deste atributo ser vazio, ser nulo. Tá? E também, além de ser usado na declaração de um atributo, esse ponto de interrogação é usado no acesso, né, no acesso aos atributos de um objeto. Nesse caso, o sugerido que foi utilizado aqui como exemplo, ele já foi inicializado com true aqui, ele não é um objeto, ele é um tipo primitivo, mas no JS ou no TypeScript, quando você acessa um método, um tipo primitivo é transformado em objeto, depois volta a ser tipo primitivo novamente. Então foi só usado aqui um exemplo ilustrativo, this.sugerido, então ele não conseguiria acessar o value_of caso este objeto aqui, vamos supor, fosse nulo. Mas com o ponto de interrogação eu evitaria um erro do compilador ou em tempo de execução. No Java seria gerado um exception por ter acessado aí um objeto nulo, e aqui o TypeScript evita esse tipo de exceção usando o ponto de interrogação. Então, caso esse objeto seja nulo, nada irá ocorrer, nada será apresentado no console.log, resolvendo, portanto, esse problema. Então, temos como declarar um atributo usando ponto de interrogação, exclamação, mas se nós declararmos um atributo, no caso aqui o name, e for inicializado ali no construtor, não há necessidade, o compilador não vai exigir que você use estes operadores, ok? Ou também pode ser inicializado aqui na própria declaração. Declarar um atributo e inicializar. Também nesse caso, o compilador não vai invocar com essas duas situações. E como declarar um componente? Então nós vimos que existe o conceito de módulos em Angular. Tem a questão de exportar, de importar. Tá? Então o módulo é como fosse uma seção da sua aplicação. Ou dá para entender assim também uma forma mais alto nível, que poderia ter a seção do administrador, a seção do usuário, a seção do gerente. Tá? E cada seção dessas tem o seu conjunto de componentes. É como fosse uma caixinha que você colocasse esses componentes dentro daquela caixinha, e aquela caixinha é um módulo. E às vezes você quer exportar, né, quer relacionar esses módulos, fazendo com que um componente de uma caixa faça uso de um componente de outra caixa. E isso é totalmente possível por meio aí das importações e das exportações. Então aqui temos um conceito de módulo, tá? É uma classe comum, Export Class App Module, mas ele deixa de ser comum quando faz uso desse Decorator NG Model, que tem um objeto com algumas propriedades. Nesse caso que ele está importando o Browser Model, então está importando um outro módulo, né, para usar os componentes desse módulo dentro dele. Lembrando que esse App Model é o módulo raiz de uma aplicação Angular. Então, quando uma aplicação é pequena, pode ter apenas um módulo, ou seja, o App Model, mas quando uma aplicação é um pouco mais complexa, pode haver múltiplos módulos. Isso aqui também é importante em termos de carregamento da aplicação, por ela ser SPA, Single Page Application. Quando é apenas um módulo, todos os componentes daquele módulo são trazidos no início, né, no carregamento da aplicação, ao menos que alguns componentes sejam atrelados a rotas, né? Então daí serão carregados por demanda. Mas por padrão, todos os componentes, caso não haja rotas, todos os componentes são trazidos na inicialização da aplicação, e isso demora um pouco para renderizar alguma coisa no início daquela aplicação. Então, como declarar componentes, você usa aqui a propriedade desse objeto de metadado declarations. O próprio VS Code ele declara automaticamente para a gente,
tá? Por meio das extensões instaladas. Então, um componente tem que ser declarado dentro do módulo, ou seja, um componente, se eu for fazer uma analogia com uma caixa, um componente tem que ser colocado dentro de uma caixa, dentro de um módulo, e isso é feito via essa propriedade declarations. Então os outros é import, export, que está exportando esse componente para ser visto ou para ser importado, né, por outro módulo. Esse providers aqui declara services de forma global, então é possível declarar um service dentro de um component para ser usado apenas dentro dele, de forma particular, ou você pode declarar um service de forma global para ser utilizado por todos os componentes daquele módulo. Lembrando que um service é singleton, existe apenas uma instância de um service. Então, se eu declarar como global, aquela única instância, aquele único objeto daquele service será utilizado por todos os componentes. Ótimo. E o Bootstrap aqui refere-se, informa qual é o componente inicial da aplicação. Tá? Esse módulo aí tem um componente inicial, um componente raiz, que é também, aqui por coincidência, o App Component. Beleza? Temos importações, importando o Browser Module, né, de tal biblioteca. E aqui o ng Module, essa decorator, está sendo importado da biblioteca Angular Core. Ok? Então, dando sequência, a gente chega em um assunto um pouco mais complexo, que refere-se ao ciclo de vida de um componente. O que é um ciclo de vida? Corresponde a várias fases de um componente, desde a sua criação até a sua destruição. Por isso que envolve aqui o ciclo de construção e aqui de destruição. Então, em Angular, o ciclo é chamado de Life Cycle Hooks. Okay? Se vocês buscarem no Google, é esse termo aí que refere-se ao ciclo de vida de um componente. Hooks são ganchos, são métodos, que são esses aqui, especiais que podem ser adicionados ao componente para serem executados em cada fase do ciclo. Então temos 4 hooks e mais 4 hooks aqui. Esses em vermelho referem-se aos hooks ou métodos referentes ao próprio componente, e esses em amarelo referem-se aos hooks referentes aos filhos daquele componente. Então temos a definição de cada um desses ganchos. Temos o ng onChanges, que é chamado uma vez só na criação do componente e sempre que houver alteração em alguma de suas propriedades de entrada. Então, sabendo que um componente pode receber dados de entrada, tal como um método que recebe parâmetros, tá? Um componente também pode receber parâmetros, também pode receber dados de entrada. E quando esses dados mudam, esse gancho é executado para que aquele componente seja atualizado com essa mudança dos dados. Tá? O ng onInit é chamado uma vez quando o componente é inicializado. Ali é o momento para fazer requisições para o back-end, para uma API REST, para trazer os dados a serem apresentados no template. Né? Baixa para a classe componente, então o service que vai fazer a invocação da API remota, entrega os dados para o component, para a classe component, que então via data binding apresenta esses dados no template, que por fim vai gerar o HTML para aquele component. Temos o ng do check, chamado a cada ciclo de detecção de alterações. Então mudou ali uma entrada do componente, que é o ciclo de detecção de alterações, sendo usado para o desenvolvedor inserir uma lógica customizada para detecções e alterações. Então, quando esse ng onChanges é executado, tá? Ele percebe algumas mudanças, mas às vezes você precisa incluir uma lógica especial para perceber mudanças não percebidas automaticamente pelo ng onChanges, ok? E esse gancho leva a outros, porque geralmente envolve, né, essas mudanças envolvem os componentes filhos. Esse ng onChanges ele verifica as entradas do componente. Agora esse ng do check, ele pode verificar entradas dos componentes filhos e fazer ali alguma lógica, algum tratamento. E temos também o ng destroy, chamado antes do Angular destruir o componente. Agora entrando nesses ganchos referentes aos componentes filhos, temos o ng after content init, que é chamado depois que o conteúdo de um componente filho é inserido no próprio componente. Temos o ng after content checked, chamado após a verificação
de mudança do componente filho, tá? Nesse mecanismo de detecção de alterações. Temos o NG After View Init, chamado logo após o conteúdo do próprio componente ou dos componentes, né, de todos os filhos serem inicializados. Então aqui é um modo global aí, tá? E temos o NG After View Check, chamado cada vez que o conteúdo do componente atual, o componente pai, é verificado pelo mecanismo de detecção de alterações. Então nesse caso aqui o NG After View Init é como fosse o onload do JS, que é a oportunidade de usar uma certa lógica no momento em que todos os componentes filhos estão renderizados, tá? E você pode então fazer uso desses componentes filhos com segurança, porque eles já estão prontos para uso. Então são alguns ganchos aqui do Angular, alguns mais utilizados, outros não, mas depende da complexidade da aplicação. O NG onInit é bastante utilizado, o NG onChange é bastante utilizado quando um componente recebe entrada, o onDestroy também para liberar recursos. E aqui temos então os ganchos referentes aos filhos, que serão utilizados de acordo com a demanda. E para finalizar, como que a gente renderiza um componente? Nós podemos renderizar de forma estática ou de forma dinâmica. De forma estática é incluindo o nome da tag daquele componente em outro componente. Então temos aqui, por exemplo, um componente com o seletor AppRoot, ele foi incluído num template. Então de forma estática, né? Lógico, poderia passar dados de entrada, que é esse componente, mas ele foi incluído de forma estática na aplicação. Poderia incluir de forma dinâmica via rota, né? Mapear um componente a uma rota. E este componente seria incluído dentro desse container router outlet. Então, tendo esse router outlet, eu estando num componente, acessando uma rota, aquele componente será renderizado aqui dentro. Então, por isso temos aqui o navbar, nesse exemplo fictício, temos o navbar, que certamente foi incluído via forma estática, o sidebar foi incluído via forma estática, também o footer, e aqui foi reservado um espaço para a inserção de componentes via URL, via rotas de forma dinâmica. A vantagem de trabalhar com rotas é que esse componente ele não será carregado no início da aplicação, indiferente desse AppRoot aqui ou desses outros componentes que são carregados já no início da aplicação. Então é isso, pessoal, foi uma visão geral aí de componentes. A gente vai se aprofundar em cada item desse, principalmente para praticar cada um desses tópicos apresentados aqui de forma geral relacionado a componentes. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.